Começou, segundou. Tá frio aí? Ai, meu Deus, tá, né, Sol? Ai, Mas gostoso. ontem tava demais, né? Tava. Não deu frio na ponta do dedo, assim, ó. Oh, ainda bem que falou ponta do dedo. Por quê? Nada, achei que você ia falar outra coisa. Boa tarde. Boa tarde. Falei, ups, o horário não permite. Oi, gente, segunda-feira nada melhor que começar pertinho de você. Mas antes do nosso bate-papo de hoje, bora lá alimentar a nossa alma e alimentar também o nosso coração. Cuide muito bem das suas escolhas, mas muito bem mesmo, porque são elas que vão acompanhar a sua vida, são elas que vão determinar o resultado daquilo que você escolheu. As escolhas e a fé podem moldar o seu destino. São elas que moldam o seu destino. Zóio Verde, o que tem no programa hoje? Sol, traficante tenta fugir de presídio de segurança máxima vestido de mulher e brasileiro é preso por empurrar jovem espanhol no metrô. Que tal conversar com a gente durante o programa tirando as suas dúvidas? Para isso, utilize as redes sociais ou o telefone. Aí você aproveita nas redes sociais o nosso Face. Tem um super kit para você concorrer com produtos da Tracta e Polipet. Tudo isso você vai curtir, marcar 2 amigos e compartilhar a fotinho e já vai concorrer, tá bom? Para esse sorteio. Agora, quem participar pelo telefone ao vivo, fazendo pergunta, vai concorrer 4 vales para esse almoço delicioso no Consciência do Centro, que fica aqui em São José dos Campos. Um almoço válido de segunda a sexta, para 5 dias após a data do sorteio, que já vai ser na sexta-feira agora. Bora conversar bastante, tirar dúvidas. Hoje é dia de dicas de saúde. Já vou avisar que não precisa se identificar. O assunto é para os homens, as mulheres têm muito a ver com isso também, viu, Luquinha? E tem tanta vergonha, Sol, mas é algo tão comum, porque 15 milhões de homens do Brasil sofrem problema com impotência sexual, Sol. Hoje está falando da disfunção, né? Nosso entrevistado estava me explicando. E você sofre com... O que é a disfunção erétil? É quando a pipa do vovô não voa, quando voa rapidinho? Como é que funciona isso? Quais os tratamentos? Como é que a gente pode ajudar? Porque muitas vezes gera briga dentro do próprio casamento. Ele saiu de Taubaté e está aqui para nos orientar. Nosso querido amigo urologista, doutor Wander Cunha, doutor. marido da linda Elina. Obrigada, querida. doutor. Obrigado, por estar aqui com a gente. Boa tarde, fica à vontade. Obrigado, prazer. Beijão para a querida doutora Elina, para todo mundo da clínica. Bom demais ter o senhor aqui. Muito obrigado. E eu estava aprendendo um monte lá fora com o doutor, aliás, de alertas. Porque existem aqueles famosos remedinhos que até a garotada às vezes vai para balada cheio de álcool, etc e tal, e toma esses remedinhos. O doutor vai fazer um alerta muito sério. Papais, fiquem atentos. Doutor, a gente começou a falar sobre impotência, que na realidade hoje se fala de disfunção, né, erétil. O que é considerada disfunção erétil e se tem alguma idade para começar? Boa tarde, Sol. Boa tarde. A disfunção erétil é a incapacidade transitória ou permanente do indivíduo ter as suas relações sexuais. Normalmente isso se manifesta a partir dos 40 anos de idade. E como o Luquinhas falou, salientou muito bem, 41% dos homens após os 40 anos de idade estão insatisfeitos com as suas ereções. É muita gente. É um problema de saúde pública. Então, isso merece atenção. Aí eu perguntei lá fora para o doutor, viu, Luquinha, como é que é feito o diagnóstico? O diagnóstico principalmente feito pela história. E, se possível, uma história conjugal. É importante ouvir a satisfação da esposa e a satisfação do esposo. Então, normalmente é um diagnóstico feito, claro que existem exames específicos, dosagens hormonais e tudo mais, mas o diagnóstico se prevalece com a história clínica. Quer dizer, o que o rapaz vai contar, o que o homem vai contar, e muitas vezes é muito importante a mulher, a companheira, estar por perto, viu, Luquinha? Agora, quais são os motivos, doutor? O que pode causar essa disfunção sexual no homem? É algo psicológico? É algo que pode ser do corpo? A grande maioria é a disfunção erétil psicogênica. A grande maioria, 60% a 70%, é a disfunção. Nós estamos numa sociedade altamente competitiva. Estresse, a demanda, a competição, tudo isso leva a um estado de ansiedade, liberação de adrenalina. E a liberação de adrenalina leva à disfunção erétil. Quer dizer, existem as causas externas, as orgânicas, e existem também as causas psicológicas, né? Que a gente vai falar sobre isso também. Nós fizemos uma enquete, né, Luquinha? E tem a ver com isso que você acabou de falar, viu, Sol? Para você participar em casa, fique à vontade.
vontade, é só acessar aqui, ó, Falando Nisso Band, que é o nosso Instagram, entrar nos stories. E a primeira pergunta, impotência sexual pode ser emocional? 100% já responde aqui que sim, viu, Sol? E pode ser mesmo, a opinião de você aí de casa, né? E a segunda perguntinha, você tem vergonha de falar sobre impotência sexual? A maior parte aqui responde que não, viu, Sol? 67%. Mas você em casa pode continuar participando com a gente. Pois é, mas não é isso que a gente vê muitas vezes no consultório, né, doutor? Os homens têm vergonha de falar sobre esse assunto. Infelizmente, o indivíduo, primeiro, ele recorre às informações dos amigos, dos colegas, do balcão de farmácia, para depois procurar a orientação de um especialista e um diagnóstico preciso de um especialista. Pois é, tem uma querida aqui, eu li para o senhor o comentário dela no começo do programa, ela não quer se identificar. Ela é de Goiânia, ela diz assim, meu marido é vapt-vupt. 2 segundos já foi. O que pode estar acontecendo? Ele não era assim. Daqui a pouquinho a gente responde, viu, Luquinha? Perfeito. Tem dúvidas aqui também em relação à idade, sobre o abuso aí de remedinhos que ajudam a dar uma potência também, né, Sol? A gente já responde para você em casa, mas agora a gente fica bem informada com as notícias da redação. E o juiz da 10ª Vara Federal de Brasília determinou à Polícia Federal que envie ao Supremo a cópia do inquérito que apura a invasão de celulares de autoridades. Nós vamos saber esses detalhes com o nosso repórter Pedro Souza, que está na redação do Falando Nisso. Muito boa tarde, Pedro. Boa tarde, Sol, Lucas e amigos do Falando Nisso. Segundo a assessoria da Justiça Federal de Brasília, o pedido de envio do inquérito é do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. 3 dos 4 suspeitos foram transferidos para o Distrito Federal. Vamos conferir. Os 4 suspeitos tiveram as prisões temporárias convertidas em preventivas pela Justiça Federal de Brasília. Eles ficarão detidos por tempo indeterminado. Gustavo Santos e Danilo Marques foram levados para a penitenciária da Papuda e Suelen Priscila de Oliveira foi transferida para o presídio feminino do Distrito Federal. Walter Delgatti Neto, que assumiu ter hackeado os celulares de autoridades, permanece preso no prédio da Superintendência da Polícia Federal. O inquérito para investigar o caso foi aberto após o vazamento de mensagens atribuídas ao ex-juiz Sérgio Moro e a procuradores da Força Tarefa da Lava Jato. Segundo informações, viu, Pedro, apesar de ir para o Supremo Tribunal Federal, continua em primeira instância esse caso aí. Virando um pouquinho a página, a Caixa Econômica Federal divulgou hoje pela manhã o cronograma de liberação do saque dos R$500 do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS. Pedro, qual que é a expectativa do governo em relação ao dinheiro que deve ser injetado na economia? Olha só, a projeção do governo federal é que a medida injete mais de 30 bilhões de reais na economia. A expectativa é que 95 milhões de trabalhadores saquem o valor do FGTS. Então, papel e caneta na mão, porque a partir de 13 de setembro, o saque estará disponível para trabalhadores nascidos entre janeiro e abril. Nascidos entre maio e agosto poderão fazer a retirada a partir de 27 de setembro. A partir de 9 de outubro, o saque estará disponível para quem nasceu entre setembro e dezembro. Essas datas são válidas para quem tem conta poupança na Caixa Econômica Federal. Quem não tem a conta terá de seguir outro cronograma. O dinheiro será liberado nos dias 18 de outubro para os nascidos em janeiro e 25 de outubro para os nascidos em fevereiro. 8 de novembro para quem nasceu em março, 22 de novembro para quem nasceu em abril, 6 de dezembro para os nascidos em maio e 18 de dezembro para quem nasceu em junho. Já para o ano que vem, viu, uma boa notícia hoje, né? No ano que vem o fundo aí ficará disponível em 10 de janeiro para quem nasceu em julho, 17 de janeiro para os nascidos em agosto, está aí na sua tela, 24 de janeiro para quem nasceu em setembro, 7 de fevereiro para os nascidos em outubro, 14 de fevereiro para quem faz aniversário em novembro e 6 de março para aqueles que nasceram no mês de dezembro. Essas duas tabelinhas, Luquinha, a gente vai pôr no Face do Falando Nisso. Perfeito. Só confira agora com o Pedro o movimento nas estradas. Como está a Tamoios, Pedro? Tamoios bem tranquilo nos dois sentidos, o motorista faz boa viagem na Tamoios. Na Dutra, lentidão somente em Guararema, sentido Rio de Janeiro, onde ali acontecem obras. Sentido São Paulo, o motorista faz boa viagem. Obrigado, viu, Pedro? Falar da previsão do tempo, então, para agora à tarde, já adianto que há possibilidade de chuva em algumas regiões das cidades aqui também, nossa região, em Campos do Jordão, por exemplo, alguns pontos da cidade com previsão de chuva, máxima de 13 graus, o mesmo em Jacareí e Taubaté, máxima de 19.
19 e Silveiras, máxima de 18 graus. O litoral também tem previsão de chuva em pontos isolados, tanto em Caraguá quanto em Ilhabela, máxima de 20 graus. São José a mesma coisa, máxima de 19 graus. A temperatura vai subindo, tanto que sexta a máxima chega a 27 graus, sol entre poucas nuvens durante toda a semana. E um brasileiro foi preso por empurrar jovem espanhol no metrô. A gente já explica para você esse susto. E hoje também é dia de dicas do Dr. Sorriso, ao vivo aqui com a gente. Na semana passada, falei sobre a indicação da prótese implanto-suportada para pacientes que não têm nenhum dente. Hoje, no programa Falando Nisso, vou explicar as indicações para pacientes que têm dentes com problemas, como mobilidade, enfim. Não percam!